A planta que pode proteger sua visão, mas quase ninguém consome. Algo está apagando sua visão e você nem percebe. Você acorda, abre os olhos e percebe que algo está diferente. As letras do relógio parecem borradas. A luz da janela incomoda mais que o normal e, ao tentar ler o jornal ou o rótulo de um remédio, precisa afastar o braço. Parece simples, passageiro, parte do envelhecer. Mas e se eu te dissesse que isso não é apenas idade? É um aviso. Um pedido silencioso do seu corpo para agir antes que seja tarde. A perda de visão não começa com um clarão. Ela se instala em silêncio, como um ladrão que entra devagar e rouba o que você tem de mais precioso. A capacidade de ver o mundo com nitidez, de reconhecer o rosto dos netos, de sair sozinho na rua, de continuar lendo sua Bíblia. É uma escuridão que chega aos poucos e, quando você percebe, já está difícil até enxergar os detalhes do rosto de quem você ama. Antônio, um dos pacientes que atendi, chegou ao consultório com uma queixa comum. Tinha 72 anos, aposentado, caminhava todas as manhãs, mas vinha notando algo estranho. Contou que há meses vinha ignorando os sinais. Os olhos mais secos, a claridade que incomodava, a dificuldade para ler mesmo de óculos. Só percebeu que a coisa era séria quando confundiu um remédio com outro, por não conseguir mais enxergar o rótulo corretamente. Antônio achava que era normal, que fazia parte da idade. Mas o que ele não sabia é que parte daquela perda visual poderia ter sido evitada e que o corpo dele estava inflamado há anos, em silêncio. E essa inflamação não começa nos olhos, começa no que colocamos no prato. A visão, para quem passou dos 50, exige atenção dobrada. Depois dessa idade, nosso organismo produz menos antioxidantes, nossos vasos ficam mais frágeis e a retina se torna mais vulnerável à luz azul das telas e ao açúcar em excesso. O resultado: a estrutura interna dos olhos começa a se desgastar. E esse desgaste, quando ignorado, se transforma em doenças como catarata, degeneração macular e, nos casos mais graves, perda irreversível da visão. O mais alarmante é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos casos de perda visual poderiam ser evitados com ações simples de prevenção. Mas quase ninguém fala disso. Ninguém ensina como proteger os olhos com comida. Ninguém mostra que a visão começa a ser protegida muito antes de surgir qualquer sintoma. E se eu te dissesse que existe uma planta comum, muitas vezes esquecida nas feiras, que contém 2 nutrientes poderosos que funcionam como um escudo dentro dos seus olhos, e que ao lado dela existem 3 vitaminas naturais que podem preservar sua visão, reduzir inflamações internas e evitar que esse escurecimento avance? Muita gente espera sentir dor para se preocupar. Mas a visão não dói quando começa a falhar. Ela apenas apaga, lentamente. Primeiro a nitidez, depois as cores, depois os rostos. É por isso que agora, neste vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa planta esquecida, os nutrientes que seus olhos estão implorando e o que a Bíblia, a ciência e a sabedoria de nossos antepassados nos ensinam sobre manter a visão clara por dentro e por fora. Mas antes, eu quero que você me responda uma coisa aqui nos comentários. Você já notou sua visão piorando nos últimos anos? Já teve dificuldade para ler, costurar ou sair sozinho à noite? Me diga de qual cidade você está falando e escreva a frase que muitos aqui vão escrever hoje. Minha saúde é prioridade. Vamos continuar, porque o erro que quase todo mundo comete ao tentar proteger a visão pode estar acontecendo com você, agora. O erro que 9 entre 10 pessoas cometem ao tentar proteger os olhos. A maioria das pessoas acredita que, ao colocar um par de óculos novos ou pingar um colírio quando os olhos ardem, está cuidando da visão. Mas esse é justamente o erro mais comum. Acreditar que os olhos se protegem por fora, quando na verdade a verdadeira proteção começa por dentro. Óculos corrigem a imagem, não a saúde ocular. Colírios aliviam sintomas, mas não tratam as causas. O corpo humano foi criado com um sistema de defesa interno que precisa estar bem alimentado e fortalecido
para manter os olhos funcionando com clareza. Quando esse sistema falha, seja por carência nutricional, exposição à luz nociva ou envelhecimento natural, as estruturas delicadas dos olhos começam a sofrer. A retina, a mácula e até os pequenos vasos que irrigam os olhos se tornam alvos fáceis da inflamação. É nesse momento que muitos cometem outro erro: recorrer a suplementos sem orientação, acreditando que qualquer cápsula na farmácia resolve o problema. A verdade é que muitos desses produtos industrializados têm absorção ruim e não chegam onde deveriam. Além disso, poucos sabem que certas vitaminas só são absorvidas corretamente quando combinadas com gordura boa ou preparadas do jeito certo. Nos olhos, o que mais sofre com a negligência silenciosa são as células da mácula, uma região minúscula e central da retina responsável pela visão dos detalhes. Quando ela se desgasta, perde-se a capacidade de ler, de costurar, de enxergar o rosto de quem está à frente, e a mácula é extremamente sensível ao que comemos. Açúcar refinado, frituras, embutidos e produtos ultraprocessados inflamam o corpo e aceleram essa deterioração. Outro erro frequente é ignorar os sinais iniciais. Pessoas mais velhas costumam associar olhos secos, visão turva ou dificuldade com luzes fortes apenas à idade. Mas esses são, muitas vezes, sintomas do corpo alertando que os olhos estão sendo agredidos por dentro. E quando esse alarme é ignorado, o dano se torna permanente. Mas existe uma verdade que poucos conhecem. A alimentação tem o poder de blindar a visão e certos alimentos, mesmo simples, atuam como verdadeiros protetores da retina. Há uma planta, muitas vezes esquecida nas refeições, que oferece um tipo raro de antioxidante, capaz de atuar diretamente na parte mais sensível do olho. Ela não apenas previne a deterioração, como também pode melhorar a qualidade da visão em quem já apresenta sinais de desgaste. É sobre essa planta que vamos falar agora. Poucos a consomem da forma correta e quase ninguém entende o poder que ela carrega quando bem combinada com os nutrientes certos. O que ela faz no seu organismo pode ser comparado a fechar as janelas antes da tempestade. Ela protege, reforça e impede que a visão se apague aos poucos, como vem acontecendo com tanta gente. Agora que você entende o erro, está na hora de conhecer o que realmente funciona. A planta esquecida que age como um escudo dentro dos seus olhos. Ela é comum, barata, aparece em quase todas as feiras e mercados, mas quase ninguém lhe dá o devido valor. A maioria passa direto, sem saber que ali está um verdadeiro escudo natural contra a perda de visão. Estamos falando da couve. Sim, aquela mesma que muitos usam apenas no suco ou como acompanhamento no prato. Mas dentro dela, existe algo que a ciência já provou ser essencial para proteger os olhos do envelhecimento e da inflamação. Dentro das folhas da couve estão duas substâncias chamadas luteína e zeaxantina. Esses nomes podem soar técnicos, mas o efeito que elas causam é tudo, menos complicado. Elas funcionam como uma espécie de filtro natural, capaz de bloquear os raios nocivos que danificam a retina. Imagine estar sob o sol forte, sem nenhum tipo de proteção nos olhos. Agora imagine colocar óculos escuros com proteção ultravioleta. É exatamente isso que essas substâncias fazem lá dentro, no centro da sua visão. Esses nutrientes se acumulam na mácula, protegendo diretamente a parte mais importante da retina. E quanto mais ricos forem seus níveis de luteína e zeaxantina, maior será a sua capacidade de manter a visão nítida, mesmo com o passar dos anos. O corpo não produz essas substâncias sozinho. Ou você consome pela alimentação, ou os olhos ficam desprotegidos. Foi isso que aconteceu com Neide, uma senhora de 68 anos que atendia há alguns meses. Ela se alimentava bem, mas havia abandonado as folhas verdes. Tinha substituído a comida de verdade por opções mais práticas. Começou a notar que não conseguia mais ver bem os rostos à distância. Sentia os olhos ardendo e já não se sentia segura ao sair de casa à noite.
Quando refizemos sua rotina alimentar e inserimos alimentos ricos em luteína e zeaxantina, incluindo a couve da forma certa, sua visão começou a responder. Ela mesma dizia que tudo parecia mais vivo, mais claro, mais seguro. Mas há um detalhe que quase ninguém sabe. A forma de preparo faz toda a diferença. Quando a couve é fervida por muito tempo ou aquecida em excesso, esses nutrientes se perdem. Para conservar a luteína, o ideal é cozinhar no vapor por no máximo 3 minutos ou consumir crua, finamente picada, temperada com azeite extra virgem. A gordura boa do azeite ajuda o corpo a absorver melhor esses compostos. O limão espremido na hora também potencializa o efeito antioxidante da refeição. Além da couve, outros alimentos também carregam boas doses desses protetores naturais. Espinafre, brócolis, agrião e até o milho. Mas nenhum deles, isoladamente, tem a força que a couve oferece em sua forma mais integral. E não é apenas a tradição popular que sustenta isso. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam idosos que consumiam regularmente essas folhas ricas em luteína e constataram uma redução significativa nos casos de degeneração macular relacionada à idade. A diferença foi notável principalmente em pessoas que passaram a combinar a alimentação com uma rotina de exposição solar controlada e redução de alimentos industrializados. O que impressiona é como algo tão simples pode ser tão poderoso, e como algo tão poderoso pode ser tão ignorado. A couve, quando bem utilizada, funciona como uma fortaleza para os olhos. Ela combate a inflamação interna, reduz os danos causados pela luz azul das telas, melhora a lubrificação ocular e ainda fortalece os vasos que irrigam a retina. Mas o mais importante não está só na folha, está na escolha diária de colocá-la no prato, de olhar para a comida como o primeiro remédio, de entender que o que entra pela boca protege o que sai pelos olhos, e que a visão, ao contrário do que dizem por aí, não precisa se apagar com o tempo. Ela pode ser preservada, nutrida, sustentada com sabedoria. E como diz a palavra em Mateus, o olho é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É por isso que agora vamos entender quais são os nutrientes que trabalham junto com essa planta para formar a base da verdadeira proteção ocular. Porque a luz que entra pelos seus olhos só pode brilhar se houver força por trás dela. As 3 vitaminas que fortalecem sua visão e o que acontece quando elas faltam. Quando falamos em proteger os olhos, é comum pensar apenas em um alimento específico ou em evitar hábitos ruins. Mas a verdade é que sem os tijolos certos, nem mesmo a melhor planta consegue construir um muro sólido. E os tijolos da visão são vitaminas, não as sintéticas, engarrafadas em cápsulas caras, mas as naturais, encontradas em alimentos simples, acessíveis e muitas vezes deixados de lado. A primeira delas é a vitamina A, conhecida há décadas por seu papel fundamental na saúde dos olhos. Ela é responsável pela produção de um pigmento essencial chamado rodopsina, que ajuda a retina a captar a luz. Quando há deficiência dessa vitamina, a visão noturna é a primeira a sofrer. Pessoas com carência de vitamina A costumam ter dificuldade de enxergar no escuro, sentem os olhos ressecados e, com o tempo, desenvolvem lesões na córnea. Mas o corpo não avisa com dor. Ele apenas vai apagando as luzes aos poucos. E quando se percebe, já não se enxerga bem mesmo durante o dia. Alimentos como cenoura, abóbora, gema de ovo e fígado de boi são fontes riquíssimas de vitamina A. E o preparo simples, no vapor ou cozido com pouco sal, é suficiente para manter a potência dos nutrientes. A segunda é a vitamina C, geralmente lembrada apenas para gripes e resfriados. Mas essa vitamina é um verdadeiro escudo para os vasos sanguíneos que irrigam os olhos. Ela reduz a oxidação nas células da retina e evita microhemorragias que, com o tempo, comprometem a visão. Estudos já demonstraram que idosos com altos níveis de vitamina C no organismo apresentam menor risco de desenvolver catarata
e outras doenças degenerativas oculares. Ela está presente na acerola, na laranja, no kiwi e na goiaba, mas precisa ser consumida fresca, de preferência crua, porque se degrada com o calor. Um suco de acerola espremido na hora pode ter mais efeito sobre a saúde ocular do que uma dúzia de cápsulas industrializadas. A terceira vitamina é menos falada, mas igualmente vital: vitamina E. Sua principal função é combater os radicais livres, pequenas moléculas que atacam e destroem as células saudáveis dos olhos. Ela atua como um extintor natural, apagando o fogo da inflamação que se espalha pelo corpo e chega até a retina. Sementes como girassol, castanhas do Pará, nozes e o azeite de oliva extra virgem são fontes excelentes de vitamina E. Mas assim como nas outras, o modo de consumo define o impacto. Quando tostadas demais ou expostas ao calor excessivo, essas fontes perdem seu efeito. O ideal é consumir cruas, em pequenas porções diárias, junto das refeições principais. O mais curioso é que essas 3 vitaminas trabalham em conjunto. Enquanto uma fortalece os tecidos, a outra limpa os vasos e a terceira protege contra o desgaste. Separadas, já fazem muito. Juntas, formam uma barreira natural contra a perda de visão. E o corpo reconhece esse esforço. Ele responde com olhos mais úmidos, menos sensíveis, mais precisos nos detalhes. Há pouco tempo atendi seu Joaquim, um senhor de 65 anos que havia parado de dirigir por medo. Não enxergava mais bem à noite. Dizia que as luzes dos carros pareciam explosões e que as placas passavam borradas demais para ler. Fizemos ajustes simples. Introduzimos vitamina A pela alimentação, sucos frescos com vitamina C e incluímos castanhas na rotina. Em 2 meses, ele voltou a dirigir com confiança. Disse que parecia estar enxergando com olhos mais jovens. É essa simplicidade que muitas vezes falta. Não são fórmulas caras, nem tratamentos inacessíveis. São escolhas feitas no prato, todos os dias. E quando combinadas com plantas como a couve, que você já conheceu, formam um sistema de defesa poderoso, natural e inteligente. A visão não precisa desaparecer com a idade. O que precisa desaparecer é a ignorância sobre aquilo que realmente alimenta os olhos. Porque uma alimentação certa não só fortalece a visão, mas ilumina a vida. O que a Bíblia e a sabedoria antiga dizem sobre a cegueira da alma? E do corpo? Existe uma conexão que vai além da biologia, além das células e dos nutrientes. É uma conexão entre o que vemos com os olhos e o que enxergamos com o coração. E não é por acaso que, desde os tempos mais antigos, a visão sempre foi tratada como símbolo de consciência, discernimento e presença espiritual. Como diz a palavra em Mateus, o olho é a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os olhos se apagam por dentro ou por fora, o que resta é escuridão. E essa escuridão muitas vezes começa bem antes da perda física da visão. Há pessoas que enxergam o mundo com nitidez, mas vivem em cegueira profunda quanto ao que consomem, ao que sentem e ao que ignoram sobre o próprio corpo. A alimentação, quando desatenta, é uma forma de cegueira. Negligenciar os sinais, deixar para depois, agir como se a saúde fosse eterna. Tudo isso é fechar os olhos para a realidade. E não se trata apenas de preservar a nitidez do olhar. Trata-se de manter acesa a capacidade de ver com clareza as escolhas que levamos à mesa, as emoções que cultivamos e os hábitos que repetimos sem perceber. A sabedoria antiga sempre associou o olhar à alma. Os olhos não são apenas janelas do corpo, são espelhos da consciência. Assim como a falta de vitaminas destrói as células da visão, a ausência de consciência sobre si mesmo escurece a vida por completo. E quando esses 2 apagões se juntam, o biológico e o espiritual, o corpo se torna frágil, a mente se fecha e o mundo perde as cores. Por isso, proteger a visão é também um ato de despertar, de voltar os olhos para dentro, para aquilo que precisa de atenção, de cuidado e de mudança.
A luz que entra pelos olhos só pode brilhar se houver verdade por trás dela. E a clareza verdadeira começa no instante em que você decide não mais andar no escuro. Como dizia Sócrates, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para enxergar o mundo com clareza. E talvez a maior escuridão não esteja nos olhos, mas no hábito de não ver o que precisa ser transformado. Alimentar-se com sabedoria, cuidar da visão e da alma, é caminhar com luz por dentro e por fora. Como evitar os 3 maiores inimigos silenciosos da visão depois dos 50? Enquanto alguns alimentos e nutrientes funcionam como verdadeiros aliados da visão, outros hábitos do dia a dia atuam como sabotadores invisíveis. Eles não causam dor imediata, não deixam marcas aparentes, mas aos poucos corroem a nitidez do olhar, como ferrugem que se acumula lentamente num espelho antigo. O primeiro desses inimigos é o excesso de açúcar. Ele não prejudica apenas o pâncreas ou o fígado, como muitos imaginam. O açúcar refinado inflama os vasos mais delicados do corpo, e entre eles estão os microvasos da retina. Com o tempo, essa inflamação silenciosa pode gerar um quadro chamado retinopatia, uma das principais causas de cegueira em adultos mais velhos. E o mais alarmante é que não se trata apenas do açúcar que colocamos no café. Bolachas, pães brancos, refrigerantes e até iogurtes industrializados estão entre os maiores vilões. O segundo é a exposição prolongada à luz azul das telas. Celulares, computadores, televisões. A luz que emana desses dispositivos atravessa as camadas protetoras dos olhos e atinge diretamente a mácula. E como já vimos, essa região é a mais sensível à degeneração com o passar dos anos. Quem passa horas em frente a telas, especialmente à noite, está acelerando esse desgaste sem perceber. As células oculares tentam se defender, mas sem os nutrientes certos e sem descanso adequado, elas enfraquecem. A imagem perde definição, as cores perdem brilho e os olhos se tornam mais sensíveis à claridade. O terceiro inimigo é a carência crônica de nutrientes. Quando o corpo não recebe vitaminas suficientes, ele prioriza funções vitais, deixando os olhos em segundo plano. A retina, por ser altamente vascularizada e ativa, exige um suprimento constante de antioxidantes e minerais. Sem eles, o estresse oxidativo toma conta. É como se os olhos estivessem funcionando em um ambiente poluído o tempo todo. E nesse cenário, não há lente que resolva, nem cirurgia que reverta os danos mais profundos. Evitar esses 3 inimigos é mais simples do que parece. Reduzir o açúcar refinado já traz resultados visíveis em poucas semanas. Fazer pausas a cada 40 minutos em frente às telas, desviar o olhar para longe e, se possível, aplicar o filtro de luz azul são medidas eficazes e acessíveis. E, acima de tudo, investir na alimentação certa com as plantas e vitaminas que já apresentamos é o que mantém a base firme por dentro. Foi com essas orientações que Dona Neide, já mencionada antes, conseguiu recuperar parte da confiança que havia perdido. Ela não apenas voltou a sair à noite, como também passou a sentir os olhos menos secos, mais confortáveis e com uma segurança que há muito não sentia. Não foi milagre, foi decisão. Um passo de cada vez, com direção certa. E se você deseja dar esse passo agora, existe um material que pode guiar sua rotina de forma prática, segura e eficiente. É o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi feito especialmente para pessoas como você, que buscam cuidar do corpo com inteligência e naturalidade. Lá, você encontra receitas específicas para proteger os olhos, reduzir inflamações e fortalecer o organismo inteiro. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Este guia é o que eu recomendaria a qualquer pessoa que deseja envelhecer com lucidez, vitalidade e clareza no olhar, porque cuidar da visão é também cuidar do caminho que ainda se quer enxergar pela frente. Uma escolha hoje pode mudar como você verá o amanhã.
Há decisões que parecem pequenas no momento em que são feitas, mas que definem tudo o que virá depois. Escolher o que colocar no prato, o que evitar diante das telas, o que ignorar e o que priorizar. Essas escolhas diárias, silenciosas, moldam não apenas a saúde, mas a forma como enxergamos o mundo com o passar dos anos. A visão é um presente delicado, e como todo presente valioso, exige cuidado constante. Não basta torcer para que ela permaneça firme. É preciso nutri-la, defendê-la e ouvi-la, porque o corpo fala e os olhos sussurram antes de gritar. Aquela ardência leve, a dificuldade para ler à noite, a necessidade de mais luz, tudo isso são formas do organismo avisar que está na hora de agir. Seu João, um homem simples do interior, me contou algo que não esqueço. Ele disse que começou a valorizar a visão de verdade no dia em que não conseguiu mais ver o sorriso do neto com nitidez. Não era dor, era ausência. Aquilo o assustou mais do que qualquer diagnóstico. E foi ali, diante da perda, que decidiu mudar. Cortou o açúcar, voltou a consumir folhas frescas, fez ajustes na rotina com as vitaminas certas. Em poucos meses, não apenas recuperou parte da nitidez, como recuperou o prazer de olhar nos olhos de quem amava. A vida depois dos 50 não precisa ser um declínio inevitável. Pode ser sim um renascimento, mas isso depende de escolhas feitas agora. A alimentação que você ajusta hoje, a decisão de cuidar da sua saúde ocular com consciência, a atenção aos sinais do corpo, tudo isso determina se você verá com nitidez os próximos anos ou se viverá em sombras, dependente de outros. A ciência comprova, a experiência confirma e a sabedoria antiga reforça. Há um caminho para preservar a luz dos seus olhos, e ele começa com a decisão de enxergar o que realmente importa. Quem vê, age. Quem age, transforma. Quem transforma, continua vendo. Por isso eu te convido a olhar com atenção para dentro, a reconhecer o que precisa ser mudado e a fazer isso com calma, mas com firmeza. A clareza não está apenas nas lentes, mas nas atitudes. E o mundo continua bonito, colorido e cheio de detalhes, se você cuidar da lâmpada que o ilumina. Agora me diga, você já sentiu sua visão piorar com o tempo? Já notou sinais que antes ignorava? Me conte nos comentários, escreva de qual cidade você é e complete com a frase: minha saúde é prioridade. Porque hoje, mais do que nunca, enxergar é um ato de coragem. E quem escolhe cuidar da própria visão, escolhe continuar vivendo com dignidade, autonomia e luz no caminho.